Bom dia, me chamo André, sou gerente da filial de agronegócios aqui da ITER. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aplicações em plantas sucroalcooleiras. E antes da gente começar, eu gostaria de apresentar a vocês a ITER. Estejam à vontade e sintam-se convidados a virem nos conhecer. Até daqui a pouco. A história da ITER Controls, maior fabricante de válvulas de controle da América Latina, começou em 1965, quando surgiu em São Paulo como uma empresa de serviços de montagem e manutenção de usinas sucroalcooleiras. A partir dos anos 70, passou a ser também um importante fornecedor para as demais indústrias de bens de produção, tais como a do óleo e gás, nuclear, siderurgia, mineração, papel e celulose, alimentícia, naval, farmacêutica, químicas e petroquímicas. Em 1985, através de seu know-how e tecnologia de origem nacional, iniciou a fabricação da série 85, a válvula de controle com o maior parque instalado no Brasil até hoje. Sucesso que contribuiu para aumentar seu reconhecimento como um fabricante de válvulas de alta confiabilidade e durabilidade, com engenharia e processos de fabricação superiores. Este reconhecimento atraiu investimentos de diversos grupos internacionais ao longo dos anos, quando no ano de 2016 foi incorporada ao grupo inglês Spirax Sarco Engineering, uma multinacional líder mundial no fornecimento de produtos e serviços para controle de fluidos industriais. O forte conjunto de valores essenciais da ITER e a confiabilidade comprovada nos permitem dizer que somos atualmente um dos principais fornecedores de produtos e serviços para o controle de processos industriais na América Latina. Isso é garantido através de recursos excepcionais de fabricação, engenharia e garantia de qualidade. Em sua moderna planta localizada em Sorocaba, a ITER possui um rígido controle de qualidade para cada estágio de fabricação, montagem e testes de performance que garantem a integridade de todos os produtos fabricados pela ITER. Nesta unidade ficam localizadas também o centro de serviços e o estoque de peças sobressalentes originais. Este centro de serviços é um dos mais bem equipados da América Latina e conta com modernos dispositivos e bancadas de testes e montagem para manutenção de válvulas de controle, além de calibração e testes de válvulas de segurança e alívio. Além de todas as inspeções realizadas no processo de fabricação, utilizamos os mais modernos softwares de análise de elementos finitos, o que garante o nosso alto nível de qualidade e longa vida útil de nossos produtos, ao mesmo tempo que minimizam potenciais paradas das plantas industriais dos nossos clientes. A ITER Controls oferece suporte através de sua equipe técnica, formada por profissionais de referência técnica no mercado, auxiliando profissionais no correto dimensionamento e aplicação de válvulas, acessórios e equipamentos através de seu software de dimensionamento. Essa ferramenta de cálculo permite o dimensionamento preciso de válvulas de controle, simulando todas as possíveis condições de operação nas mais diversas aplicações. Possuímos também uma versão do nosso software disponível gratuitamente para clientes, que auxilia no desenvolvimento de projetos e nas simulações de mudanças de dados de processo que queiram ser testadas. Também temos todo o histórico e o acesso à especificação original de sua válvula, como desenhos, especificações de material, informações de tratamento térmico e quaisquer requisitos de testes não destrutivos, mesmo para as válvulas instaladas há décadas. Isso significa que você não precisa colocar sua empresa em risco, utilizando peças de origem duvidosa e de empresas não autorizadas. E se sua busca é por conhecimento, a ITER Controls também ministra diversos cursos e treinamentos sobre válvulas de controle, processos e aplicações, abordando princípios de design e operação, com conteúdo ministrado pelos melhores especialistas do assunto. Tecnologia, inovação
excelência em qualidade, atenção inabalável aos detalhes e busca constante em identificar e resolver as dores e oportunidades dos clientes e seus processos. Esta é a ITER Controls, seu mais confiável fornecedor de produtos e serviços para controle de processos no Brasil. Bom, vimos aí um pouquinho da nossa empresa. Convido a vocês aí, sempre que for possível e quiserem, estamos de portas abertas para recebê-los e mostrar a vocês em loco e pessoalmente toda essa estrutura que vocês conheceram. Mas vamos lá, voltar para o nosso assunto. A ideia aqui é que a gente fale sobre aplicações em indústrias sucroalcooleiras. Mas antes de falar da aplicação em si específica para o processo sucroalcooleiro, eu gostaria de falar um pouquinho para que vocês entendessem o que é uma válvula e como que a gente chega nesse dimensionamento, nessa definição de qual válvula nós vamos usar para qual aplicação, tá? Então, eu começo perguntando a vocês: existe uma válvula de controle perfeita? Existe uma válvula ou existe um equipamento que possamos dizer que é perfeito para esse ou para aquele controle, para essa ou para aquela aplicação? Eu diria para vocês o seguinte, que válvula de controle perfeita, ela não existe, tá? O que existe é a válvula ideal, que nada mais é que aquela válvula ou aquele equipamento que ele é dimensionado, selecionado para uma aplicação específica num determinado processo específico. Então, mais uma vez, não existe válvula perfeita ou equipamento perfeito, como vocês acharem melhor. Existe um equipamento, existe aquela válvula que, para determinada condição de processo, ela vai ser dimensionada, ela vai ser especificada e ela vai atender aquelas informações ou aquelas solicitações informadas. Lá na frente, caso haja uma mudança de processo, uma mudança de vazão ou de qualquer outra condição, essa válvula, que hoje ela é a ideal, pode ser que ela não mais seja, e aí a gente vai ter que redimensioná-la ou até trocá-la, ou por um diâmetro maior, ou por um tipo de válvula diferente. Então, por isso que não existe válvula de controle perfeita. Existe a válvula ideal para aquele momento, para aquela aplicação, para aquele processo. Tá bom? E ainda um pouquinho antes de falar especificamente do processo sucroalcooleiro, com base no que eu disse há instantes, então o que é uma válvula de controle? Né? Já que não existe uma perfeita e sim uma bem selecionada. Válvula de controle nada mais é que um dispositivo que nós vamos acrescentar numa tubulação de processo com a função de, ao tempo que ela vai ali abrindo e fechando, ela vai variar a vazão de um determinado fluido e essa variação desse fluido vai, consequentemente, culminar naquilo que a gente quer controlar, seja uma pressão, seja uma temperatura, seja a própria vazão, seja talvez uma condição química, tá? Então, válvula de controle, independente do modelo e do tipo, é um equipamento que nós vamos estar instalando numa tubulação para que, conforme a gente module a sua abertura, com essa variação de vazão do fluido, nós vamos controlar aquela variável que a gente pretende, tá? E por que nós temos que dimensionar? Por que nós temos que especificar uma válvula bem dimensionada e bem especificada? Para que a gente não incorra em alguns problemas que são inerentes a essa má escolha, como cavitação, como flashing, né? Que, como vocês podem estar vendo aí pelas figuras,
danificam mecanicamente, é visível esse dano mecânico nos equipamentos. E, por outro lado, eu posso até não ter um problema mecânico, mas se eu não dimensionar corretamente, essa válvula ela pode ser muito grande ou muito pequena para aquela aplicação, o que também vai ocasionar falha de controle operacional, falha de disponibilidade operacional, uma má qualidade de produto. Ou seja, dimensionar, escolher uma válvula não é simplesmente a gente definir o seguinte: olha, eu quero uma válvula de 2 polegadas para vapor, ou eu quero uma válvula de 10 polegadas para água. Na verdade, vai um pouquinho a mais do que isso, justamente para a gente evitar problemas como esse que estão aí mostrados, tá bom? Então, por que eu preciso, o que é necessário para que a gente dimensione, defina qual é a válvula que nós vamos usar naquela aplicação? Na verdade, a gente tem 2 passos. Um é o dimensionamento e o outro é a especificação da válvula, certo? Que nada mais é que o seguinte: eu tenho algumas informações, como essa que vocês estão vendo aí à direita na linha de dimensionamento, me permitam aqui, tá? Então, quando a gente fala em dimensionamento, a gente, com várias informações que vocês nos passam, nós vamos usar esse dimensionamento para definir qual é o tipo de válvula, qual é o tamanho dessa válvula, qual é o tipo de controle que essa válvula vai fazer, tá? E quando a gente fala em especificação, significa que, após eu ter definido qual é o modelo, qual é o tipo, qual é o tamanho dessa válvula, eu vou especificar de qual material essa válvula vai ser construída, o corpo, os internos, qual é o tipo de atuador e acessórios que eu vou usar, dependendo das características de aplicação, de fluido e tudo mais, qual tipo de gacheta, qual tipo de junta, como é que vai ser feita essa instalação, se ela é flangeada, se ela é wafer. Então, na verdade, a definição de uma válvula ela parte de 2 itens específicos: o dimensionamento propriamente dito e a especificação. E aqui vocês podem ver algumas informações que a gente define a partir disso aí, tá bom? Legal. Então, o que eu preciso, ou qual é a sequência que a gente vai utilizar para essa definição da válvula, tá? Então, eu vou ter lá o meu processo, que pode ser um processo de controle de nível de uma caldeira, pode ser o controle de pH de um tratamento de caldo, pode ser o controle de temperatura de um aparelho de destilação, tá? Independente do que for, ele segue basicamente esses 3 passos que aí são mostrados. Primeiro, eu tenho que ter as informações. Depois, eu vou dimensionar. E, por fim, eu vou especificar essa válvula. E, a partir daí, para a gente entender um pouquinho os porquês, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar daquela nossa famosa amiga folha de dados, né? Que vocês acreditam que ligam para a gente lá aqui na ITER, né? Melhor sair uma válvula tal. Aí sempre vai ter alguém que vai falar: cara, você tem a folha de dados para enviar para a gente? Você tem os dados de processo? Então, por que eu preciso dessas informações? Como eu já mostrei anteriormente, um dos passos, ou o primeiro passo que a gente vai fazer é dimensionar a válvula. Qual é o diâmetro, qual é o modelo, qual é a aplicação, se é controle, se é on-off. E tudo isso aí, ele é determinado pelas informações que vocês nos passam de processo, que é as informações que vêm
na folha de dados que vocês veem aqui ao lado. Isso aqui é uma folha padrão ISA, tá? Datasheet padrão ISA, tá? Então, o que que a gente precisa? Pô, eu preciso informar tudo esse monte de detalhes e de solicitações que estão aí na tela. Olha, quanto mais, eu diria o seguinte, quanto maior for a quantidade e a qualidade de informação que vocês nos passarem, melhor vai ser o dimensionamento, mais correto vai ser a especificação e, com certeza, o teu controle, seja ele de vazão, de pressão, de nível, ele vai ter uma qualidade muito melhor, o que, no final, vai te dar uma produção melhor, uma maior produção, uma melhor qualidade de produto. Por quê? Porque a gente está usando o equipamento correto, do tamanho correto e do tipo correto para aquela aplicação. Então, sim, a gente precisa, ou é interessante, sempre que a gente tenha do fluido, qual é o fluido, qual a viscosidade, qual a densidade do processo, qual é a vazão máxima, mínima, normal, por quê? Eu preciso saber o range que esse equipamento vai trabalhar, qual é a pressão que vai entrar, qual é a pressão que vai sair, ou qual é o ΔP que eu posso usar para esse processo, qual que é a temperatura desse fluido, informações mecânicas como o diâmetro da tubulação, qual que é o schedule dela, qual que é o material dessa tubulação, tá? Tudo isso vai determinar, por exemplo, o nível de ruído, qual é o material que eu vou usar nessa válvula, tá? E não menos importante, tá? Qual é a posição de falha dela? Qual o protocolo de comunicação? Se é que você vai usar para controle um posicionador ou não, ela vai ser uma válvula on-off, tudo bem. Então, vai ser o quê? Vai ser HART? Vai ser Profibus? Ah, o on-off ele vai ser tipo ASI, ele vai ser discreto? Ah, é para uma área classificada? É EXD, é EXI? Ou seja, todas essas informações pode até parecer que não, mas elas influenciam em todas as definições que a gente vai ter, tá bom? E aí o dimensionamento, como eu já disse, eu vou chegar aqui e vou falar, olha, para essa aplicação eu vou pôr uma válvula tipo globo, eu vou pôr uma condicionadora de vapor, eu vou pôr um desse superaquecedor, eu vou pôr uma borboleta, né? E qual o diâmetro desses equipamentos, tá? Ou seja, quando eu dimensiono, eu calculo o CV, tá? Então, o CV nada mais é que o RG da válvula, ou o CPF, ou seja, é a identidade daquela válvula, tá bom? Então, quando a gente faz dimensionamento, a gente calcula o CV e é o CV que vai definir o diâmetro. Para quê? Para, como eu falei, para que eu não tenha problemas de cavitação. Então, está aí uma explicação do que é a cavitação, tá? Aí, hoje não é o momento, mas a gente pode falar com mais detalhes e explicar exatamente o que é a cavitação. Ou o flashing. A diferença entre a cavitação e o flashing é que o flashing, em alguns momentos, ele é solicitado. A gente precisa dele em algumas aplicações, tá? É muito comum a gente ouvir, por exemplo, que a gente vai instalar um tanque de flashing lá na nossa planta. Para que serve esse flashing? Como eu falei, a ideia aqui nesse momento não é entrar nesse detalhe, mas é um problema, mas em alguns momentos é um problema que a gente quer que ele aconteça, tá? Mas é um problema. E aí eu também tenho que determinar qual o tipo de atuador que eu vou usar. Porque o tipo do atuador que eu vou usar, ele diretamente está relacionado à qualidade de controle que eu vou ter. Se eu colocar se eu precisar de um controle fino, onde eu não posso ter uma variação, eu devo partir para um atuador diafragma, um atuador pistão. Se eu posso ter uma variação maior no meu controle, eu posso estar usando um atuador pinhão cremalheira, tá?
E aí, uma vez que eu dimensionei, uma vez que eu escolhi a válvula, o tamanho, o diâmetro, eu vou especificar ela. Então, eu vou falar se ela vai ser uma classe 150, se ela vai ser uma classe 1500, se ela vai ser em aço inox, se ela vai ser em aço carbono, se os internos vão ser em 316, se os internos vão ser em 410. Tudo baseado em quê? Baseado em normas, baseado em cálculos e baseado em folhas padronizadas pelo Inmetro, pela Apex e pelos órgãos é, certificadores. Tá? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês antes de falar de processo. Tá? Então, beleza, processo é importante, sim, a gente precisa saber o que usar e conhecer o nosso processo, mas mais do que isso, eu queria mostrar para vocês o porquê que a gente tem que ter as informações. Então, antes de chegar no processo e definir o que eu vou usar, eu preciso saber o que é que eu vou controlar. Então, agora vamos falar um pouco de processo sucroalcooleiro. E aqui a gente vai falar de, bem genérico, mas nós vamos falar de açúcar, nós vamos falar de etanol, nós vamos falar de geração de vapor, geração de energia, e tudo o processo que envolve aí uma planta sucroalcooleira, que, na verdade, não é só açúcar e etanol, né? Hoje a gente está falando aí de uma gama bastante grande de produtos, né? Então, vamos começar, como eu já dizia o filósofo, pelo começo. Então, o primeiro processo que nós temos é a entrada, né, é o início de qualquer processo, é a nossa moagem. Então, nessa moagem, mesmo sendo poucas as aplicações, mas nós temos aplicações para lavagem de esteira, lavagem de cana, embebição, o próprio controle de vazão de caldo primário, secundário, os controles de níveis desses tanques. Em algumas plantas, você tem uma quantidade maior de controles, não, ou em outras plantas, são controles mais simples. Mas, de qualquer maneira, nós temos válvulas que podem ser, por exemplo, borboletas para nível, para caldo, para lavagem de esteira, para embebição, né? Aí, dependendo da pressão, da temperatura, do fluido, pode ser uma borboleta biecêntrica, pode ser uma borboleta revestida. É vapor ali para jogar vapor ali num filtro, numa prensa. De repente, eu vou usar uma válvula Globo, que eu vou controlar melhor. Eu preciso de um controle mais fino aqui para vazão. Eu uso um atuador diafragma. Não, é só controle on-off, é só abrir e fechar, é só bloqueio. Eu vou usar uma borboleta com atuador pinhão cremalheira, tá? Mas isso é para mostrar que, por mais simples ou teoricamente, né, um processo mais básico, mesmo nesse processo, a gente tem pontos de controle, pontos de definição de bloqueio. Em alguns fluidos eu posso usar ácido carbono, em outros eu tenho que usar aço inox, tá? Então, tá aí a nossa primeira fase, a nossa primeira parte desse processo sucroalcooleiro, tá? Uma vez que a gente moeu e tem um caldo, a gente precisa tratar esse nosso caldo, né? Então, a gente tem toda aí uma parte de decantadores, filtros, aquecedores, dosagem químicas, controle de pH, dosagem de leite de cal, em alguns casos, também a gente usa outros químicos, né? E aqui já é um processo bem mais instrumentado, bem mais que exige uma quantidade bastante maior de controle, sejam ele
on-off ou controle mesmo proporcional, tá? E aqui, dependendo da aplicação, a gente já acaba tendo que usar uma gama maior de tipos e modelos de válvulas. Então, aqui a gente pode usar uma válvula globo, em alguns casos para vapor, a gente vai usar bastante válvulas borboletas biecêntricas, em alguns casos revestidos. Volto a dizer, para controles mais finos, a gente deve partir para um atuador diafragma mola, pistão. Para casos de on-off ou controles não tão finos, a gente até pode estar usando atuadores peão cremalheira. Em alguns casos on-off ou de diâmetro pequeno, a gente também usa aqui as nossas válvulas esfera, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter aplicações ou controles de nível de tanques, temperatura geral aí no processo, porque a gente sabe que a gente precisa fazer essa troca de calor até para depois jogar lá fazer a dosagem de leite de cal e outros químicos para poder ter uma decantação, uma limpeza, ou seja, a gente tem aí uma gama bastante grande de aplicação dentro dessa parte do processo que é o tratamento de caldo, tá? Então, aqui a gente precisa prestar atenção e realmente escolher qual é o melhor tipo, modelo e diâmetro de válvula que a gente vai usar. E como eu falei agora há pouco, né? Aqui, ó, recuperação do flash dos decantadores, tá? Então, como eu falei, o flashing é um problema, ele é um problema mecânico para a válvula, mas em algumas partes do processo a gente tem que ter ele, porque a partir dele a gente, por exemplo, está recuperando energia do nosso condensado, do nosso vapor. Então, eu preciso saber que a aplicação tem flashing, porque aí eu não vou pôr, por exemplo, uma borboleta revestida de borracha. Eu já tenho que colocar uma válvula globo, eu já tenho que colocar, de repente, uma válvula com interno anticavitante, com interno endurecido para evitar aquele desgaste, né? Então, mais uma vez, a cavitação, sim, ela nunca, sempre que possível, a gente deve evitar. Mas o flashing, em alguns casos, ele é requisitado, ele é quisto. Então, a gente precisa saber que ele vai existir e a gente precisa nos preparar para trabalhar com esse flash, usando o equipamento correto, o material ideal. Tá? Depois a gente vem para o cozimento. Aqui também temos aí um monte de controles, né? A gente tem aí o controle de vácuo dos evaporadores, a gente tem o controle de nível dos evaporadores e mesmo dos cozedores, a gente tem o controle de temperatura, a gente tem as adições de produto dentro, né, para fazer o pé, para jogar água, para jogar vapor, né? Então, por exemplo, para vácuo, lá na nossa coluna de vácuo, a gente usa uma válvula Globo para controlar a velocidade, né, a vazão de água e, consequentemente, o vácuo que a gente vai fazer. A gente tem que controlar o nível ali dos evaporadores para que a gente consiga ter uma taxa de evaporação legal. A gente precisa fazer controles, por exemplo, de recuperação de condensado ruim e condensado bom, né? E para isso, aqui também a gente tem uma gama bastante grande de tipos, modelos e diâmetros de válvula. Nós estamos falando de válvulas de esferas de 1 polegada, meia polegada, até válvulas borboletas, em alguns casos, de 14, 16 polegadas, né, lá para o vácuo. Isso aqui nós estamos mostrando cozedores a batelada, mas a gente também tem os cozedores contínuos, que aí a gente aumenta bastante, por exemplo, a quantidade de válvulas do tipo segmento esférico, para controlar os níveis de cada caixa, de cada etapa, né?
Em alguns casos, a gente pode usar, por exemplo, material, uma válvula em aço carbono. Em alguns casos, ou é a água, é alguma coisa, a gente pode usar, por exemplo, uma borboleta revestida de EPDM. Mas, na maioria dos casos aqui, nós estamos falando de aço inox, porque nós estamos falando do caldo, nós estamos falando de produtos corrosivos, né? Então, geralmente, um bom controle de alimentação dos cozedores, a gente usa, é uma boa prática a gente usar, por exemplo, válvulas segmento esfera, mas também vai, se eu preciso, volto e eu vou bater sempre nessa tecla, é recorrente. Sempre que eu preciso ter um bom controle, eu nunca devo usar um atuador pion-cremalheira. Eu sempre devo partir para um atuador, por exemplo, de diafragma mola, que ele vai me dar essa melhor qualidade no controle, tá? Pô, é só uma válvula on-off, por exemplo, para as turbinas ali, jogar ali para centrífugas. Pô, para que eu vou usar um atuador diafragma mola? Não, vamos pôr um atuador pion cremalheira. Então, vocês veem que, independente do processo, tirando a característica de cada um em termos de material, tudo mais, a qualidade desse processo é que vai determinar o tipo de válvula e o material que eu vou usar nessas válvulas, tá? Por exemplo, hoje uma planta bastante crítica dentro de qualquer processo são as peneiras moleculares dentro da destilaria, né? Então, a gente tem algumas válvulas muito pontuais e que requerem alguns requisitos um pouquinho mais técnicos, que são as válvulas que a gente tem aqui na parte que a gente fala de ciclo, né? Nessas válvulas de ciclagem aqui, de entrada de vapor alcoólico ou mesmo do vácuo. Então, ela tem características, ela tem uma ciclagem bastante alta, ela tem uma necessidade, um requerimento de bloqueio, de estanqueidade bastante alta por causa do vácuo. Então, elas são válvulas borboletas, só que elas são válvulas borboletas onde a construção dela mecânica requer alguns cuidados mais específicos, porque eu vou ter uma ciclagem maior, independente da ciclagem, ou junto com a ciclagem, eu também tenho que ter uma condição de vedação muito boa. Então, ela vai ciclar muito, mas todos esses ciclos, ou toda vez que ela ciclar, eu tenho que garantir que ela vede ou que ela estanque quando ela estiver fechada. E aí, no restante do processo, eu vou trabalhar com válvulas, basicamente válvulas borboletas, válvulas segmento de esfera, que é para a gente fazer o controle de temperatura, de vazão, dos níveis, tanto da evaporação do etanol quanto da condensação do etanol, né? Então, vocês vejam que as válvulas continuam sendo borboletas. A diferença é que quando a gente fala das válvulas de ciclagem, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado na hora da especificação mecânica em função, mais uma vez, da alta ciclagem, da necessidade de uma classe de vazamento muito pequena. E aqui vale uma curiosidade. A gente chama de classe de vazamento e não classe de vedação. A norma ANSI, ela não fala em classe de estanqueidade, ela fala em classe de vazamento, quanto é permitido que um equipamento dê de vazamento, estando fechado. A parte da ETA é uma aplicação teoricamente mais simples, né? Mas também a gente tem lá a dosagem de polímeros, de alguns componentes químicos que a gente precisa levar em conta e nos preocupar com o material do corpo,
Se é uma dosagem, tem que ser uma válvula especificamente calculada para essa dosagem, ela, não, né, ela tem que controlar baixíssimas vazões, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado quando a gente fala de, mesmo em processos simples, né? Eu quero voltar aqui, me permitam e peço desculpas, que quando eu pus peneira molecular, eu também quis falar de destilaria, tá? Me faltou aqui Então, na destilaria, também tem todo esse processo de temperatura, pressão, vazão. Basicamente, na destilaria, a gente sempre vai usar borboletas na maioria dos casos, no segmento de esfera, e algumas aplicações de vapor, nós vamos utilizar o globo. E geralmente existe, não sendo vapor, existe o consenso, a necessidade ou a boa prática que a gente use sempre válvulas em aço inox, tá? Não devemos utilizar em aplicações com etanol e vapores etílicos, né? O mesmo flegmassa e por aí vai, material de carbono para que a gente não deteriore a válvula ao longo do tempo, tá? Desculpe, me faltou esse complemento, tá? E agora partindo por um lado mais específico, né? Que até agora a gente falou de açúcar e de etanol, mas hoje praticamente todas as plantas é muito forte a questão da geração de energia e, consequentemente, a necessidade de uma boa geração de vapor. Estamos falando aí de pressões altíssimas, temperaturas altíssimas. E tudo isso começa lá no nosso desaerador, que apesar de ser aparentemente simples, ele também requer alguns cuidados na hora dessas especificações, desses dimensionamentos, né? Por quê? Porque a gente está começando o processo que que vai ser talvez o coração da nossa planta, ou talvez seja uma das partes de maior custo para as plantas, tá? Então, nessa parte de desaeramento, basicamente a gente vai usar válvulas borboletas e algumas globos em algumas situações, e mesmo válvulas de segmento esférico, né? Por quê? Porque em alguns casos a gente está trabalhando com pressões de água, de make-up ou retorno de condensado, numa pressão bastante maior, por exemplo, do que geralmente o meio que a gente controla dentro do desaerador. Então, geralmente, por exemplo, nas válvulas de retorno de bomba, de vazão mínima, a gente tem que usar, por exemplo, válvulas globo com internos anticavitantes, porque nós estamos falando de delta-Ps altíssimos, tá? Mas, então aí, ó, a gente vai fazer a reposição de água, nós vamos controlar a temperatura desse condensado dentro do desaerador, nós vamos controlar essa pressão, né? Nós temos ali a válvula de overflow, que seria a nossa válvula de segurança, que lá no passado mais... Eu arrisco a dizer que talvez a gente até encontre ainda algumas plantas assim, mas com aquela famosa sifão, né? Fazendo esse papel de controle aí, ou de segurança, né? Que hoje a gente faz com essa válvula de overflow, tá? Então, a gente tem aí, dentro desse controle do desaerador, algumas aplicações bastante interessantes e que requerem alguns cuidados da nossa parte também, tá? Partindo, né, para a caldeira, talvez seja o ponto de uma planta sucroalcooleira que requer aí
equipamentos do ponto de vista técnicos e até mecânicos bem especiais e bem específicos, né, em função de temperatura e pressão que a gente está falando, né? Então, por exemplo, hoje é normal a gente trabalhar com caldeiras a 67 quilos, 500 graus. Algumas plantas já estão com 100 bar de pressão aí, 520 graus também. Então, aí a gente já precisa prestar bastante cuidado, bastante atenção e fazer esse dimensionamento com bastante cuidado, em função dessa classe de pressão, desses materiais. Vocês podem ver aqui que as válvulas em si, a construção, a foto, a cara do equipamento, ele praticamente não muda. Só que a construção, a mecânica, a engenharia por trás dele tem toda um trabalho bastante específico. Por exemplo, nós estamos falando de pressões de alimentação de 100 bar. É muita pressão, tá? Então, não é qualquer válvula que você pode estar utilizando, não é qualquer material que você pode utilizar. Você tem que ter bastante cuidado na sua estratégia, por exemplo, de controle de nível inicial e depois, porque quando você inicia, você tem 100 quilos na montante aqui da válvula, né, após a bomba, mas você está com a tua caldeira vazia. Então, você tem delta-peso altíssimos. Então, você tem que, de repente, fazer uma estratégia de ter uma válvula específica para essa partida inicial, para depois ter uma válvula do ponto de vista de controle mais simples, mas onde ela também precisa ser preparada para trabalhar com essas pressões e temperaturas. Quando a gente fala, por exemplo, de uma válvula bastante específica, que é a válvula de partida, né? Uma chama de válvula de vente, válvula de partida, e tem alguns nomes aí. Eu diria para vocês que de toda a planta sucroalcooleira é a válvula mais, desculpa o termo, mais chata para a gente definir, porque nós estamos falando de altíssimas pressões, nós estamos falando de altíssimas temperaturas e nós estamos falando de altíssimos delta-P's. E é uma válvula que, apesar de não trabalhar 24 horas por dia durante todo o processo da planta, o tempo que ela trabalha, ela é crucial para que a gente possa ter um processo ou uma geração de vapor bem feita, né? Então, nós temos aqui os superaquecedores lá do passo, entre os passos do super, a alimentação a própria alimentação da caldeira. Como eu falei antes, a recirculação de vazão mínima da bomba, que também é outra válvula bastante simples do ponto de vista de temperatura, é água a 100 graus, mas completa com um grau técnico de dimensionamento muito alto, porque o nível de cavitação é muito alto, né? Então, eu diria que essa foto aqui é o principal estágio, o principal processo, ou o processo que requer, assim, do ponto de vista até de segurança mesmo, talvez não de qualidade de produto, mas de segurança das pessoas e do processo, talvez seja a parte mais crítica aí de todo o processo de uma planta sucroalcooleira, tá? E nós temos aí, por exemplo, a parte de geração de energia, que hoje é algo que, além de manter as plantas em funcionamento, também traz dinheiro para as plantas, né? Então, nessas aplicações, a gente também tem algumas aplicações que são bastante, que requerem um nível de atenção bastante alto. Por exemplo, nas condicionadoras de vapor, que trabalham aqui como bypass da turbina. E aí chega a gente hoje já tem até algumas instruções, né? Como é que a gente vai considerar, ou como é que é o grau de dimensionamento dessa condicionadora?
nós vamos estar considerando que ela vai ser pura e simplesmente um bypass de turbina, ou a gente já precisa considerar que em alguns casos ou em alguns momentos ela vai ter que fazer um trabalho de redução ou de geração de vapor de escape, por exemplo, né? Em algumas plantas a gente vê que o pessoal já está tendo que, para poder fechar o balanço, está tendo que gerar vapor através da condicionadora, que é possível, ela também faz isso de maneira muito bem feita. É que às vezes a gente não, no início, lá na hora de dimensionar, a gente não prestou atenção ou não deu devida atenção nessa possibilidade dela trabalhar como um complemento aí de escape e distração, né? E a gente só se preocupou com ela sendo bypass de turbina, né? Aí a gente tem de superaquecedores aqui dos mais diversos tipos, desde o do axial ao radial, ao Venturi, cada um dele depende muito da velocidade, do diâmetro da linha em que ele vai ser instalado, da velocidade que a gente vai ter naquele ponto específico, para que a gente tenha uma boa mistura de água a vapor. É muito comum a gente ter muito problema, por exemplo, de excesso de água na linha por baixa velocidade de vapor, que às vezes não foi considerado, né? Então, vocês vejam que, mais uma vez, nada do ponto de vista mecânico, construtivo, nada diferente de qualquer outra aula dos outros processos que a gente viu, tá? Mas o que muda aqui, mais uma vez, quando a gente está falando, por exemplo, de uma condicionadora, nós estamos falando de algumas condicionadoras de 100 bar para 1,5, 100 para 21, né? A 520 graus. Nós estamos falando aqui de P91, P22. Por exemplo, recentemente nós vendemos uma condicionadora que vai trabalhar de 140 para 20. Quer dizer, você já mudou aí toda uma condição, principalmente material, de engenharia, de construção desse equipamento. Então, mais uma vez, quando a gente pede lá atrás para vocês que deem os dados de processo o mais detalhado e o mais próximo da realidade da aplicação que vocês precisam, não é porque nós somos chatos, é porque tudo isso vai implicar, de alguma maneira, na determinação do material, do tipo de equipamento, como é que ele vai ser construído, como é que ele vai ser instalado, né? Se eu vou usar inox, se eu vou usar carbono, se eu vou usar P21, se eu vou usar P22, se eu vou usar P91, né? E assim por diante. Isso posto, e até pelo nosso tempo, tá? A gente viu por cima que a gente tem várias, ou a gente consegue ajudar vocês no dimensionamento e aplicação e fornecimento de válvulas para qualquer parte do processo sucroalcooleiro, mas a gente não conseguiu, pelo tempo, entrar em muito detalhe de como calcular, de como dimensionar, ou de como levar critérios, ou de quais critérios utilizarem. E, para isso, a gente vai ter agora, no mês de setembro, um treinamento específico dessas válvulas para a indústria sucroalcooleira, onde a gente vai, aí sim, detalhar normas, detalhar critérios de dimensionamento, critérios de especificação, utilização de software, quando usar um tipo de válvula ou outro, quando usar um tipo de material ou outro, como definir se a gente usa esse ou aquele CV, quando que a gente deve usar ou não um interno baixo ruído e os porquês. Então, fica aqui o meu convite a vocês. No mês de setembro, né, teremos aí dia 19 e 20 um treinamento específico para
dimensionamento, aí sim, dimensionamento e especificação de válvulas para a indústria alcooleira, tá? Nesse treinamento, né, como eu já disse, a duração é de 2 dias, tá? Tem um investimento, porque nesse treinamento a gente já vai entregar, né, para os participantes material didático, certificados de conclusão, já está incluído aí coffee break e almoço na nossa fábrica, então nós vamos estar usando e fazendo tudo isso e vendo em loco como é que se fabrica e se monta uma válvula de controle, porque nós vamos instalar na nossa fábrica em Sorocaba, tá? Então, e esse treinamento ele é direcionado a engenheiros técnicos de manutenção, de engenharia, engenharia corporativa, engenharia mesmo, empresas de engenharias, tá? Ou seja, de alguma maneira, qualquer pessoa que queira, precise e goste de saber como é que se determina ou como é que se define uma válvula de controle, tá bom? Tá aí. Dúvidas e comentários, eu quero aqui deixar os meus contatos, os canais. Sintam-se à vontade para poder estar mandando as suas dúvidas, suas perguntas, ligando aí para conversar sobre qualquer assunto específico à aplicação de válvulas, tá? Ainda um pouco novo, né, na empresa, mas esperamos vocês também na FenaSupro, vamos estar lá com o nosso estande. E aí, espero vocês também em setembro para a gente falar um pouquinho mais do nosso treinamento e detalhar um pouquinho melhor como definir qual a válvula ideal e não a perfeita para o seu processo. Legal, gente. Era isso que a gente tinha para conversar um pouquinho. Como eu já disse, eu espero vocês no nosso treinamento de setembro. Espero vocês no nosso stand na FenaSupro. E, por favor, gostaria de solicitar a ajuda de vocês que esperasse mais um pouquinho e respondesse a pesquisa que a gente vai enviar agora no final. Agradeço mais uma vez aí a disponibilidade de vocês e contem com a gente. Bom dia, um abraço.